Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um resumão sobre aí a nossa unidade 4, tá certo? No final da atividade vocês vão entender o porquê desse resumão, tá? Então, o nosso resumo ele é baseado em quê? No continente europeu. E a gente vai fazer um apanhado, né, aí, de forma geral, resumidamente, sobre esse continente, né? Já que a gente passou aí um longo período de tempo estudando sobre eles, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Como nota de entrada, é a Europa. E aí, a gente tem aí o que sobre a Europa? Uma extensão de 103.499.015 quilômetros quadrados, que é bem dividido por 51 países. E aí, claro, quando a gente passa a analisar essa imagem, a gente vai poder perceber que essa distribuição, né, de extensão territorial, ela não é feita de forma homogênea entre esses 51 países. E que a Rússia ganha um maior destaque aí como o maior país pertencente aí ao continente. E aí é válido dizer que essa extensão territorial, ela também não foi toda a vida, né, nessa performance aí perfeitinha. Ela passou por grandes transformações ao longo da história do continente. E aí, quando a gente fala aí de regionalização, a gente tem uma divisão regional no continente europeu, no qual a gente tem a Europa Ocidental, né, como vocês podem ver aí na cor azul, e a Europa Oriental na cor vermelha, que divide numa estratégia, né, de regionalizar o espaço, melhor organização do espaço, nessas duas regiões. E aí, quando a gente fala da União Europeia, a gente, obviamente, que deve lembrar de quê? De toda a configuração que existiu, né, desde os primórdios da Europa até chegar à atual formação desse território, a atual representação. E aí, deixa eu só ajustar um pouco para vocês. Quando fala da União Europeia, a gente vem falando de quê? De uma organização socioeconômica entre países membros. E aí, pelo próprio planisfério de vocês, a gente consegue ver aí alguns desses países e o ano que foi iniciado. A União Europeia, ela tem o quê? Ela tem início como uma pequena associação com pequena quantidade de países, né? E que ao longo dos anos ela vai se somatizando. Novos países vão se tornando membros. E aí, qual é o intuito dessa união? É lutar por direitos igualitários entre todos e, acima de tudo, tentar estabilizar uma economia entre os países do próprio continente. E aí, mediante a essa Constituição e a todos os processos e acordos que surgem ao longo do tempo, a União Europeia ela começa a ser aí um Estado independente, onde ela tem até mesmo, incluindo, né, não menos importante, a sua própria moeda de Estado, né? E aí a gente conhece já, né, o euro, aí uma longa e extensa dinâmica econômica que se conhece baseado em toda essa União Europeia, dos acordos, de suas finalidades e intenções, de planos que deram positivo e que deram negativo, e de toda uma transformação, né, regional, pode-se dizer assim, de acordos que surgiram. É importante ser dito que essa União Europeia, ela começa com uma quantidade de países e ela foi somatizando, e ao mesmo tempo que ela se somatiza, ela também perde alguns membros. E a exemplo disso é aí na página do livro de vocês, onde vem falando sobre a União Europeia no contexto do Brexit e das relações internacionais. Que aí, gente, é óbvio, se trata de uma comunidade, né, uma representação de comunidade, pode-se dizer assim, e que, claro, tem seus planos traçados, mas que nem todos os países vão ser de total apoio a esses planejamentos, né? E aí é quando começa a surgir aí os atritos com alguns países que fazem parte
dessa comunidade. E que, claro, não satisfeito, há também o processo de exoneração dessa comunidade. Os países, eles simplesmente deixam de fazer parte dessa comunidade e ou tomam uma iniciativa independente ou se filia a outro partido, né, a outro bloco econômico. Quando a gente vem falar sobre a dinâmica demográfica, né, e sociedade, uma questão do aspecto populacional é o quê? Uma grande diversidade. E aí é quando eu trago essa imagem para vocês terem noção. A quantidade de países que existem dentro do continente europeu e, ao mesmo tempo, focar na grande diversidade de culturas, de etnias, de costumes que cercam que populaciona esse continente. Que aí você pode encontrar das mais variadas formas de cultura, que varia dos tipos de culinárias ao tipo linguístico, às culturas religiosas, né? E uma questão voltada para a dinâmica demográfica é o quê? Que a maior porcentagem dessa população ela fica estabilizada onde? Nas proximidades de grande intensidade de comércio, né? Aí nas zonas urbanas, e o seu maior foco também ainda é voltado para as proximidades de redes hídricas. O continente ele não é tão rico assim em questões de bacias hidrográficas e desde o seu início, né, histórico, aí fazendo parte de uma sociedade, a população ela tem um histórico marcante voltado para a permanência das moradias e avanços populacionais justamente nas proximidades que tem aí a presença da água. Uma questão que interfere muito na questão dos fluxos migratórios é o quê? Tanto a questão dos índices de pobreza, porque a Europa tem um mercado capital bem avançado, mas que, como dito em outras aulas, não existe rico sem pobre. E não é uma distribuição homogênea ao estender-se, né, de toda a extensão territorial. Então, óbvio que vai existir países que passem por precariedades mais do que outros. E isso é um incentivo para que haja essa questão dos fluxos migratórios. Quando se há essa questão dos fluxos migratórios, gente, uma questão que deve ser colocada em questão é o quê? Que esse fluxo migratório, ele tanto pode existir dentro dos próprios países do continente, né, aí migrando para países mais desenvolvidos, como também países que pertencem a outro continente, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é aí um dos grandes embarreiramentos para processos migratórios de pessoas que vêm aí da Europa. E aí esses fluxos migratórios eles são impulsionados pelo quê? Conflitos armados, questões econômicas, questões religiosas, questões étnicas, né? E tudo isso tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento social e econômico de cada país. A Europa, de forma geral, ela se apresenta com uma rentabilidade muito boa em questões econômicas. Porém, né, não deixa aí de se excluir a parte precária. Como eu disse antes, nem todos os países eles têm tanta finalidade assim, tanto aperfeiçoamento econômico. E aí deixa muito a desejar para a sua própria população e acaba que tendo aí um desenvolvimento social mais precarizado. E há a necessidade de migração ou até mesmo de partidos, né, de alguns partidos de Estado, tomarem a dianteira aí e dar acessibilidade a essa sociedade, a essa população que vive aí em questões precárias. Rússia, economia e geopolítica. Quando a gente fala de Rússia, de imediato a gente já associa aí a grandes planos, a grandes conflitos. Por quê? O continente europeu, além de ter sido um grande território de grandes conflitos, tanto armados como revolucionários, a Rússia ela ganha maior destaque, não só pela sua extensão territorial, como também por envolvimento. A Rússia ela tem aí os seus aspectos gerais de forma o quê? Uma boa dinâmica econômica e também de envolvimento político, seja benéfico ou não para a sociedade em si, né, para a sua própria população. E aí, uma das grandes marcas da Revolução da Rússia é justamente no período da Revolução Russa, né,
que tem aí o socialismo soviético batendo de contra, baseado nas formas de tratamento aos funcionários, aos operários, à sua própria população. E aí o socialismo soviético vem bater de frente com o governo, né, que até então gestionava, para questionar certos tipos de atitude. E baseado nisso é justamente quando o socialismo começa a ganhar espaço aí no território russo e em outros países também. Anos se passam, novos conflitos são iniciados, centenas de pessoas são assassinadas, né? Temos aí o Domingo Sangrento como representação desses meios termos, como é que eu posso dizer assim, militares, né? De contrapartida. E a Rússia, ela tem aí um destaque maior ainda na representação da geopolítica, num cenário como um todo, né? Que não se foca apenas no único continente, mas de forma mundial, que é também esse impulsionamento em guerras. Os Estados Unidos, durante um bom tempo, ele ainda fica em primeiro lugar em questões de armamento, tanto de produção como de fornecimento de armas, né, seja em forma pessoal, né, de pessoas físicas, como também equipamentos tecnológicos, mas a Rússia, a partir do momento que ela começa a deslanchar num cenário econômico, ela também começa a investir aí em questões de armamento, né? A Rússia, hoje, ela pode-se dizer que é bem equipada, bem preparada para iniciar aí um conflito a qualquer momento de guerra ou até mesmo de apoio. E aí é claro que quando a gente fala em a Rússia apoiar outros países, outros continentes, a gente está falando de quê? Do envolvimento político muito maior, em escala mundial, que podem interferir não somente o seu continente, o seu país, mas também outros países, a exemplo, o Brasil. Durante algumas aulas, até mesmo nas aulas presenciais, a gente focou em quê? Que existem acordos que não necessariamente fiquem preso a um único continente. E essa independência, né, de acordos no esquema mundial, ela afeta não somente um país, mas afeta todos os outros países que estejam envolvidos nesses acordos. Então, se a gente tem 12 países envolvidos, diretamente esses 12 vão ser atingidos e os demais países vão sofrer algo prejudicial para eles no final das contas, né? E aí, outra questão que é bem interessante na Rússia é o quê? O movimento de separatismos e os conflitos étnicos, que se a gente parar para analisar o cenário russo, a gente vai ter grandes conflitos armados em alguns países, justamente por isso, porque alguns grupos étnicos não aceitam a forma de governo ou vão de contra o Estado e lutam pela sua independência. E aí é nisso que gera mais confrontos armados no seu território. E claro que resplandece, como eu disse antes, em escala mundial, tanto em questões políticas como também econômicas. E aí, gente, de forma resumida, o continente russo é isso. Temos grandes conquistas, né? Temos aí grandes fontes minerais, vegetais, né? De forma geral, no que se refere ao meio ambiente. Mas de contrapartida, a Rússia ela é um reloginho que funciona no tic-tac, 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 assim, não tão diferentemente dos Estados Unidos, mas que, em maior instância, no seu processo histórico, que se envolve em conflitos, seja no seu continente ou seja em outros continentes. E isso é resultante de quê? De vários confrontos políticos e, como eu disse antes, o reloginho do tic-tac que a qualquer momento pode se explodir, tá certo? Por hoje é só. A nossa atividade da semana vai ser um formulário Google com um questionário valendo a nossa terceira nota. E aí ela faz referência a toda a unidade 4. Lembrando, vocês devem responder com as palavras de vocês. Respostas que sejam copiadas do livro ou de qualquer outra fonte que não partam do entendimento de vocês, ela vai valer metade se estiver correta, tá certo? Então é essencial que vocês respondam a partir daquilo que vocês aprenderam. O formulário vai estar disponível
até a sexta-feira, meio-dia, para vocês me enviarem, tá certo? Qualquer dúvida que surgir, vocês podem me chamar no privado. Um grande cheiro para vocês e tchau, tchau!